Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caminho da fé, né? Uma experiência para mim que foi muito especial e eu gostaria de alguma forma passar aqui para vocês o que eu vivi dentro do caminho da fé e o que eu poderia de repente aqui passar de dicas, né? Para aqueles que ainda não foram, que estão pensando em fazer o caminho da fé. Mas eu queria, antes de começar a falar, dizer que eu não estou aqui para dizer que o que eu vou falar aqui é o certo, que é a melhor forma, não. Eu vou aqui apenas colocar para vocês a minha experiência e tentar, de alguma forma, através das informações que eu colocar aqui, fazer com que vocês aí aproveitem, né, de alguma forma, as informações que eu vou passar. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre o caminho da fé, né? O caminho da fé é um pedal, na minha opinião, de nível de dificuldade para um amador, né? Um ciclista. Não estou falando aqui de ciclismo profissional, de atletas de alta performance, porque você pega um atleta de alta performance, ele está com o peso ideal, o equipamento ideal, ele está treinado para aguentar, para suportar as altimetrias. Então é uma conversa diferente. Eu estou falando aqui no âmbito amador. Então eu fiz, né, o caminho da fé em 4 dias, né, e vou entrar nesse assunto daqui mais um pouco, mas antes de nós darmos aí o início à conversa, eu queria primeiro falar sobre o percurso, né? Os 308 quilômetros de Águas da Prata até Aparecida do Norte. Então, o que a gente encontra dentro desse pedal? Um pedal extremamente difícil, né? Eu considero ele de nível 10, tá? As altimetrias que a gente faz nesses dias dentro do percurso são altimetrias com muita inclinação. Então, assim, para um ciclista que não está acostumado a fazer subida, ele vai empurrar muita bike, né? Então, empurrar, a gente vai empurrar, né? Isso aí para quem é amador sabe, você consegue ali fazer o primeiro dia, o segundo dia, beleza. No terceiro dia, quando você encara a luminosa, aí as coisas mudam de configuração, porque ali já é uma subida já muito mais longa, com variações de altimetria dentro da própria subida, então é diferente. Mas, se tratando do assunto do percurso, eu acho o Caminho da Fé um pedal extremamente perigoso, né? Da mesma forma que as subidas são muito duras, as descidas elas são extremamente perigosas, né? Nós temos descidas de 3 quilômetros, descidas de 20 quilômetros, que é o caso da descida de Pedrinhas na última etapa, no último dia. Quem sai de Campo de Jordão para fazer a descida, se você marcar lá em cima, onde é a maior altitude do Caminho da Fé, que está a 1.965 metros de altitude, dali para baixo você desce 20 quilômetros, né? Isso eu tô falando toda a descida de Pedrinhas, já fazendo a parte do asfalto e chegando lá embaixo no platô de chegada na Aparecida. Então, assim, é um pedal que exige muita habilidade do ciclista, né? Não dá para você chegar para uma pessoa que está iniciando no mountain bike e enfiar ela num pedal desse aí e falar, não, você dá conta, é o Caminho da Fé e tal. Eu acho que a gente tem que ter um certo critério, né, na hora de você fazer convite às pessoas a fazerem o Caminho da Fé, porque eu acho que você tem que fazer uma preparação do teu corpo para suportar aquela quantidade de subida íngreme, né? Elas são muito inclinadas, com 18% de inclinação, 15%, 12%. É surreal. O segundo dia que a gente sai
de Bordas da Mata, né, e vai até a Seta Amarela, que é em Paraisópolis, são 78 quilômetros e você sobe 2.800 de altimetria. Então, uma referência aqui para o Centro-Oeste, para quem já fez o ônibus fantasma, quando nós saímos lá do Parque Jequitibá, ia no Fantasma, no ônibus fantasma e voltava, dava 72 quilômetros, se eu não me engano, e uma altimetria de 2.100, 2.200 indo e voltando. E é um pedal extremamente duro. Eu vi gente chegar de noite lá no Parque Jequitibá, indo e voltando do ônibus fantasma, né? Isso que eu tô falando de ciclistas que não são competidores, né? E é lógico, né? Quando a gente hoje, né, nesse âmbito do ciclismo, tem muito ciclista hoje forte, os caras aguentam muita pancada, mas a minha passagem aqui hoje e a minha abordagem é falar exatamente a linguagem ali daquele ciclista que está no nível médio para cima, né? Já está suportando aí um pedal Brasília-Pirinópolis, já está aguentando um pouco mais as altimetrias. Então, vocês entendam que dentro dos 300 quilômetros que você vai fazer no Caminho da Fé, você vai encontrar uma altimetria aí próximo de 10.000 de altimetria. Então é um pedal muito puxado. Então, na questão dos dias, eu acredito que no mínimo 5 dias. Eu fiz em 4 dias, mas se eu voltar a fazer o Caminho da Fé, eu farei em 5 dias, porque eu entendo que 5 dias eu vou conseguir aproveitar melhor tudo que o Caminho da Fé tem para oferecer. Quando vocês forem ao Caminho da Fé, vocês vão perceber, vocês vão entender o que eu estou dizendo com relação a essa questão da espiritualidade, né? Só quem vai sente a emoção, são sensações diferentes. Eu posso dizer para você, eu fui no grupo de 11 ciclistas, 80% do pedal dos 4 dias eu estive praticamente sozinho. Então eu fiz o pedal quase que solo, encontrando com os amigos, às vezes no almoço e muitas vezes na saída, e em alguns momentos você passa por outro, e depois ele passa, mas você fica muito sozinho durante o percurso, né? Nós fizemos na semana passada, que foi uma semana após o feriado, né? Hoje aqui é domingo, e teve o feriado aí, né, prolongado. Tivemos aí mais de 3.000 bikes subindo, fazendo o Caminho da Fé nesse final de semana. Então foi bem movimentado o Caminho da Fé. Nós fizemos numa semana relativamente mais tranquila, então a gente conseguiu desenrolar um pouco mais nas descidas, né? E isso foi um fator interessante para a gente ter ido na semana com menos movimentação dentro do Caminho da Fé. Vou falar um pouquinho sobre coisas técnicas, né? Eu fiz o Caminho da Fé com a coroa 32. Na minha próxima ida eu irei fazer com a 30. E falo para vocês, seguramente a coroa para fazer o Caminho da Fé se chama 30. Independente se você tem 50, 51, 52 de catraca lá atrás. Coloque a coroa 30, vocês não vão se arrepender. A diferença da 30 para 32 nas subidas sequenciadas que vão aparecer para vocês no Caminho da Fé, a 30 vai te dar um conforto durante todo o dia, porque se você faz força no primeiro dia, beleza, segundo dia, beleza, do terceiro que você vai encarar a luminosa, você já está moído. Então eu digo seguramente, um ciclista hoje de média performance aí, um amador forte, bacana, vá de coroa 30. Essa é a dica que eu dou, aí cada um faz como acha que é melhor, né? Outra questão, né? As pastilhas de freio. Eu não precisei trocar a pastilha de freio, eu fui com uma zerada e só usei lá.
só que eu cheguei em Aparecida com a minha pastilha moída, quase na lona. Então, assim, durante o percurso nas cidades, Andrada, no distrito de Luminosa, em várias cidades que a gente vai passar dentro delas, tem lojas de bicicleta com peças para trocar. A maioria das bicicletas consegue achar as peças nessas lojas. E isso é bacana, porque te dá uma certa tranquilidade de saber que você não vai ficar na mão se der algum imprevisto na sua bike. Porém, eu indico que vocês levem pelo menos uma pastilha de freio da sua bike, leva no bolsinho, amarradinha em algum lugar, levem, né? Porque eu acho que é uma das peças que eu acho que é fundamental. Eu vou falar de outro ponto que eu acho que é interessante abordar, que é como que você vai fazer o Caminho da Fé. Você vai fazer o Caminho da Fé solo, sem apoio, você vai botar um camelback nas costas e vai tocar até a Aparecida e vai dormindo nas cidades? Cara, legal, acho bacana. Eu não faria, né? Eu fiz aí com apoio, inclusive eu fiz o apoio com quem quiser acompanhar eles nas redes sociais aí, o pessoal da equipe Tartaruga, tá? É só botar @ equipe Tartaruga, que vocês vão encontrar eles aí no Instagram. O Thiago e o Bruno, são pai e filhos, eles fazem constantemente esse percurso aí com vários ciclistas de várias partes do mundo. Então eles têm uma expertise em trazer, né? Eles fazem a leitura do grupo, se é um grupo mais sagaz, se é um grupo um pouco mais lento, e dentro dessa leitura eles vão trabalhando ali o carro de apoio, né? O carro de apoio, gente, é fundamental, né? Eu não levei camelback nas costas, porque quando você botar camelback, quem já fez ali pedais ali pela Bimboca, ali pela Cristal Elite, ali na região de Braslândia, que você não tem água, você tem que levar camelback pesado para você ter a sua água de hidratação, o cansaço que a gente tem, a fadiga que a gente tem é muito maior do que quando a gente não está carregando nada nas costas, né? Então, você imagina eu com 105 kg de peso corporal, ainda colocar uma mochila de camelback com água, 2 litros, 1,5 litro de água, para ir né, fazendo a minha hidratação. Então, assim, eu acho que você fazer o Caminho da Fé com um apoio é fundamental, porque você vai curtir, né? Você não vai levar peso. Dentro do carro de apoio você pode colocar a sua mala, que ele vai com o pessoal da equipe Tartaruga coloca num reboquezinho e vai levando a sua mala. Então, se acontecer de você ter que sair do pedal e precisar de repente tomar uma chuveirada no meio do caminho, você tá com sua mala, com acesso à sua mala ali. E também, se você quiser levar às vezes um pneu a mais, né, uma peça a mais da bike, você deixa ali igual eu levei um pedal a mais, porque eu já vi gente ficar fora de pedal porque o pedal não fez revisão, chega na hora do pedal, o pedal sai, se estraga e aí não tem como o cara pedalar. Então eu levei pedal, levei algumas outras peças, então você deixa dentro do carro de apoio, que é uma ferramenta aí para você curtir o Pedal da Fé, ó, super legal. Outra questão que eu acho que vocês têm que pensar antes de ir para o Caminho da Fé é quando vocês vão formar o grupo, né? O grupo de ciclistas que vai para esse desafio. É muito importante que esse grupo esteja ali, quase no mesmo patamar de condicionamento, para que a galera ande ou perto, né? Ou no mínimo não ficar muito distante. Quando você pega um grupo que já pedala e traz para cá 3 ciclistas que não tem muito preparo, que vai empurrar na subida, então ele vai atrasar o carro de apoio, porque o carro de apoio ele vai se pautando pelo último, né? Então quem está lá na frente, se tiver muito na frente, não vai ter acesso ao carro de apoio que está aqui no fundo, a não ser que ele fique parado lá até o carro de apoio passar por ele, que essa é a logística do carro de apoio, né? Ele fica no último, porque aí ele dá o suporte pro último ali e não fica
correndo o risco do cara ficar para trás, sem apoio, e depois ter que voltar para trás. Então, é muito importante vocês escolherem uma galera que esteja mais ou menos na mesma linha, para que o grupo vá mais próximo um do outro, né? Outra questão que eu quero abordar é a questão da alimentação, né? É importante que vocês levem gel de carboidrato. Eu levei 15 gel e usei uma média de 2, 3 por dia, né? Eu tô falando que usei porque a gente faz um café da manhã, né? Já sai alimentado, então você entre ali 1h30, 2 horas, você tá respaldado. Dali para frente você tem que começar já a fazer a sua alimentação. Isso eu sei que é muito, vamos dizer, singular, né? Tem a singularidade de cada um, mas na média é importante você ir fazendo essa reposição dos carboidratos durante o pedal, para você não ter baixa de energia, porque quando dá baixa de energia, gente, olha, até você retomar isso aí é complicado, principalmente para esses pedais aí que tem bastante altimetria. Então, assim, eu levei 15 gel da GUL, né, que eu considero um gel de qualidade, e praticamente usava entre 2, 3, porque a gente saiu com café da manhã, aí eu usava mais ou menos aquilo ali, e em alguns pontos, né, do Caminho da Fé, você tem as bimbocas para encostar, tomar suco de morango, comer um pão de queijo com pernil, enfim. Tem várias coisas dali peculiares da região que vão te trazer aí energia, né, alimentação, para você trazer energia para o seu pedal. Mas eu acho que é muito importante você levar também isso. Outra coisa que é fundamental é isotônico, gente. Isotônico você sua muito, o grau de exigência, né, da força que você usa faz com que você realmente tenha uma eliminação de sais minerais muito grande. Então, essa reposição, ela tem que ser constante, não pode chegar lá na frente você, vou tomar aqui agora. Não, você tem que fazer o preventivo o tempo inteiro ali, né? Levar o pozinho é fundamental, não precisa levar Gatorade, que é pesado e tal, leva o pozinho, o carro de apoio, no caso que nós fomos, a água era gelada, tinha um motorzinho, você batia o botão ali, já automaticamente caía a água. Então na minha garrafinha, eu já tomava água com isotônico. Quando eu estava enjoado, que eu queria tomar uma água mesmo, sem ter nada de isotônico, nada de gosto, eu parava nos pontos de apoio, onde eu estava parado o carro de apoio, e tomava uma água pura sem isotônico. Mas na minha garrafinha o tempo inteiro eu estava tomando água com isotônico, e eu tive aí, graças a Deus, não tive nenhuma chance uma chance de ter a cãibra, né? Porém, no meu terceiro dia, é outro ponto que eu vou tocar aqui: façam um bike fit antes de ir para o Caminho da Fé, tá? É importante o posicionamento do corpo na bike, você se encaixar mesmo. Às vezes a bike né, entre uma revisão e outra, às vezes mexe alguma coisa ou outra, sai do bike fit. Foi o que aconteceu comigo. Pode ter acontecido do banco ter movimentado para trás também, por conta do meu peso e a quantidade de força que eu fiz na ponta do banco. Porque tem hora que, como eu tenho um peso corporal grande, se eu não vier para a ponta do meu banco, eu quase que fui estuprado, né? Pelos meu banco da minha bike. E eu tinha que ir para a ponta para conseguir zerar aquelas subidas que são desafio, como a subida do Sabão, né? É um top pesadíssimo. Quem fez sabe o que eu estou falando. Eu até recomendo a vocês, né, que estão vendo esse vídeo, que vá lá no meu canal no YouTube, Fabão MTB Brasil, ou até no Instagram, que eu coloquei na íntegra as filmagens que eu fiz no Caminho da Fé, mostrando um pouco do terreno, mostrando para vocês o quão é importante você ter um equipamento regulado, o teu bike fit bem feito. Eu, com essa questão do meu banco ter andado para trás, eu forcei meu joelho inchou. Eu tive que fazer compressa ali em Campo de Jordão para fazer o último dia.
Achei até que não ia conseguir fazer o último dia, mas tomei anti-inflamatório antes de dormir, e isso fez a diferença, né? A compressa e o remédio e o spray tópico de anti-inflamatório, né? Que é o spray ali de pancada, né? Que eu também oriento a vocês quando forem no Caminho da Fé, leve anador, leve o anti-inflamatório, leve um kit de primeiros socorros, tá? Gases, antisséptico, água oxigenada. É muito importante, mesmo que o carro de apoio venha a ter, que eu nem perguntei se tinha, mas provavelmente eles têm, leva, gente. Leva, porque faz a diferença se vocês tiverem um ralado ou alguma coisa assim, vocês conseguirem dar esse primeiro socorro aí para não infeccionar a sua ferida, né? E já se estendeu bastante. Eu acho que dentro daquilo que eu entendo, que acho que são informações que eu passei aqui meio que jogada em momentos diferentes aqui, algumas coisas, mas acho que vocês vão conseguir aí captar um pouquinho do que eu falei, tá? E aproveitar da melhor forma aí no pedal do Caminho da Fé. Lembrando que eu não vim aqui para assustar ninguém com relação ao trajeto, muito pelo contrário, eu vim aqui alertar porque eu de fato achei o percurso muito perigoso, tá? Principalmente nas descidas. Exige muito a habilidade do ciclista, e muitas vezes o ciclista, por exemplo, no último dia, você já vem de uma jornada de exigência do corpo, onde seu corpo está com o braço fadigado, a coluna já está forçada, as pernas estão fadigadas. Então, assim, a descida de Pedrinhas, são 20 km de descida, e tem hora que ela tem uns cotovelos com pedras menos fortes. Então, assim, se você vacilar, vai pro chão, né? No nosso grupo nós tivemos um companheiro que caiu e teve que fazer uma cirurgia no pulso, quebrou, né? Quebrou o osso e infelizmente, teve que fazer a cirurgia e ficou fora de 2 dias do pedal. Ele caiu no segundo dia. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que o Caminho da Fé não é um pedal para amador, é um pedal para gente grande, né? Mas quem quiser se aventurar, né? O Caminho da Fé tá lá. Com fé a gente chega em qualquer lugar, não é isso? Então, valeu, galera, um forte abraço, obrigado a vocês aí pelo carinho, pelas mensagens que eu recebi, foi fantástico. Vocês lá no vídeo vão ver o final, a emoção, né? Eu fui muito tocado nesse pedal, eu recomendo demais que vocês também façam ele. E a dica, faz aí em 5 dias ou 6 dias, tá? Eu acho que vocês vão aproveitar melhor, vocês vão conseguir ter mais acesso a coisas que eu acabei tendo acesso, mas muito rapidamente, e algumas coisas acabou saindo do meu script. Eu acabei no lugar que eu queria ir, eu não fui, e ficou com gostinho de quero mais, não é isso? Então valeu, galera, um abraço, sucesso, e tamo junto e misturado, e até a próxima aventura. Valeu!